Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Renan Batistella, sou Diversidade e Inclusão aqui na Vagas.com. Vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo curto, castanho, tenho um pouco de barba. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho. Aqui à minha direita tem um móvel, acho que não dá para ver muita coisa, mas tem um móvel aqui com alguns objetos, tem aqui um abajur também com uma luz meio roxinha. Aqui à esquerda tem uma TV com o título do nosso evento, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão aqui presentes, nos assistindo, ao nosso painel, que tem o nome Tinha que Ser Mulher. Conheça a trajetória de mulheres incríveis. Esse evento faz parte de uma campanha feita aí pelo nosso marketing, que já foi veiculado, inclusive, nas redes sociais. Essa campanha que tem o nome Tinha que Ser Mulher, essa expressão, né, tão machista que é utilizada aí há muito tempo na nossa sociedade. Para discutir, para falar sobre as suas trajetórias, desafios do passado, fazer uma análise do presente também, e também fazer uma análise aí do futuro, né, trazendo as suas perspectivas. Nós recebemos aqui hoje a jornalista Fabiola Lago, que vai ser aí a nossa mediadora, a consultora de diversidade Tabata Contri, da Talento Incluir. Temos também a psicóloga Amy Rocha, da consultoria Cogni RH, e a jornalista e produtora audiovisual Eli Cafré. Juntas, elas vão falar sobre as suas vivências e mostrar também que tem que ser muito mulher, né? Para encarar aí uma sociedade cheia de machismo, capacitismo, transfobia, racismo, etarismo e tantos outros preconceitos. No final do painel, pessoal, a gente vai ter um tempinho aí para tirar as dúvidas da plateia virtual. Então, você que está aí nos assistindo, você pode mandar as suas perguntas no nosso chat, tá bom? E aí a gente tira um tempinho aí para poder tirar as dúvidas de vocês. Meninas, só para certificar todo mundo com os microfones abertos, sejam muito bem-vindas. Agora é com vocês. Eu deixo aí na mão da Fabiola, que vai ser a nossa mediadora, e um ótimo painel a todas. Eu vou ficar aqui nos bastidores e eu volto no final. Até mais. Olá, pessoal, boa tarde. Que legal a gente estar num evento aqui com mulheres tão incríveis, né? Para a gente discutir homofobia, discutir a sociedade capacitista, discutir a questão do racismo, né, com o mercado de trabalho, num cenário complicado que a gente está vivendo hoje, pandemia, mas não menos esperançosas que tudo isso vai passar. Então, vou me apresentar muito rapidinho. Eu sou jornalista, eu trabalhei muito com comunicação corporativa, com RH praticamente 20 anos. Nos últimos 2 ou 3 anos, eu estou fazendo uma transição para o audiovisual, aí escrevendo série, fazendo outras aventuras, né? E aí eu vou querer que vocês também se apresentem um pouquinho, falem da trajetória de vocês, né? Vamos começar pela Amy. Fala um pouquinho aí de você. Tá certo. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Amy, sou uma mulher preta, com cabelos crespos, estou vestindo uma blusa branca, um colar vermelho que eu mesma fiz. Ao fundo tem uma parede branca em cinza, né? Para diminuir aí o tempo para a gente descrever. E eu estou super feliz de estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, tá? Eu sou mãe de 2 filhos, casada, tenho formação em psicologia, especialização em terapia cognitiva comportamental, e eu atuo também na clínica. E hoje também faço MBA de gestão de pessoas, como ajudar na atuação no mundo corporativo, com a minha consultoria, que é a Cogni RH. Obrigada, Amy. Agora vamos ver, Tabata, você pode falar um pouquinho? Eu não sabia, desculpa, eu vou apresentar agora. Eu sou uma mulher de 54 anos, grisalha, cabelos curtos, também o fundo da minha parede é branca. Eu estou de camiseta preta e com os colarzinhos aqui. Tabata, é com você.
Não te ouvimos. Tabata, não dá para te ouvir. Opa, melhorou. Oi, gente, tudo bem? Agora vai. Obrigada, Fabiola. Obrigada, Eli, por avisar que eu estava sem som. Pessoal, eu sou a Tabata Contre, para quem não enxerga, mas está me ouvindo, eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados e loiros. Eu estou com um vestidinho verde com estampas brancas e com um colar de pérolas, e o fundo é uma parede branca. E está anoitecendo, ela está meio acinzentada, assim. Eu sou uma mulher com deficiência, esse é um detalhe que não dá para enxergar por esse quadradinho que estão vendo a nossa carinha. Eu sou uma mulher que sou cadeirante por conta de um acidente de carro há 20 anos e eu tenho 40 anos. Então, metade da minha vida eu andei e metade da minha vida eu rodei. E hoje eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ok, obrigada, Tabata. Eli, você pode contar um pouquinho de você? Super premiada. Claro. Seja modesta. Eu sou Eli Cafré, sou jornalista, travesti, sou uma mulher branca, estou com os cabelos aqui na altura dos ombros, vestido branco florido. Estou num quarto que eu me mudei há pouco tempo, então ele está vazio, só tem um fundo branco. E à minha direita tem uma pontinha da minha porta que está aparecendo. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje aqui. Então, beleza, gente. Vamos tentar um pouco, dar um diagnóstico um pouco do cenário atual que a gente está vivendo, né? Cada uma de vocês. Claro, como a gente está no mês das mulheres, o evento tinha que ser mulher, falando dessa ótica num primeiro momento, né? Então, Tabata, a gente viveu muitas lutas, né? Na luta pela inclusão, a gente vê um pouco mais das pessoas com deficiência sendo retratadas na mídia, ainda que timidamente, mas você mesma é prova de uma vitrine, né, dessa luta, desse engajamento, né, presente em vários eventos. A gente vê que você é uma pessoa que dá consultoria para a empresa. Que diagnóstico que você faz, assim, dos últimos anos, né? Que passos foram adiante, que passos são tímidos, que passos foram ousados? Queria que você desse um pouco esse cenário para nós. Claro, olha, o movimento das pessoas com deficiência vem sendo fortalecido muito por uma lei que é a Lei de Cotas, que é uma lei de 1991. Ela não é tão jovem assim, mas ela só teve regras em 2004. Então, se a gente pensar, vai fazer 17 anos, né, que tem lei de cotas funcionando. 17 anos para um país de mais de 500 é tão pouquinho. E assim, a lei de cotas funcionando há 17 anos e eu me acidentei há 20, né? Então, quando eu me acidentei, eu tinha muitas dúvidas, sabe, sobre o que eu poderia fazer, o que eu ia ser, com o que eu vou trabalhar, será que eu posso trabalhar, será que eu posso estudar, será que eu posso namorar, como vai ser a minha vida? Simplesmente porque eu não via pessoas como eu trabalhando, estudando, namorando. Eu não via pessoas com deficiência atendendo numa padaria, numa farmácia. Eu trabalhava em loja de shopping, não tinha ninguém com deficiência atendendo em loja de shopping. Por isso a minha dúvida, essa falta de representatividade. Tudo que eu via sobre pessoas com deficiência representadas na mídia, como você falou, era algo muito negativo. Assistencialista, com aquela música triste de fundo, para tiazinha chorar no sofá, para fazer uma doação. Não era uma imagem positiva de pessoa independente que trabalha, ganha seu dinheiro, gasta seu dinheiro, faz a economia girar. E esse movimento aí, por conta da lei de cotas, empresas começando a contratar, algumas ainda não começaram, outras começaram há 10 anos, outras erraram, acertaram e estão num caminho bacana, estão mais maduras. Por conta de pessoas com deficiência com poder aquisitivo, a gente começa a ver gente na rua, no supermercado, na farmácia, no shopping, a gente começa a se enxergar. Mas a representatividade ainda na mídia, nos jornais, na TV, é muito pequena. Eu não vejo nenhum apresentador com deficiência. Eu não vejo pessoas com deficiência na linha de frente. E enquanto a gente não tiver pessoas com deficiência dos bastidores à linha de frente, a gente não tem
uma representação aí de 24% da população que tem deficiência, mais de 45 milhões de pessoas. E nas empresas, isso mudou? Assim, já tinha a questão das cotas, mas assim, as empresas estão contratando mais, estão capacitando mais, aumentou o estímulo, a capacitação, tem passos nesse sentido? Sim, o número de contratação, ele aumenta todo ano, ele nunca diminui. Eu não sei ainda 2020, certamente 2020 a gente teve um break, e por conta desse momento que a gente está vivendo. Mas todo ano o número de contratações de pessoas com deficiência sobe, mas ainda é tímido, porque a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e, de acordo com a RAIS, CAGED, 486 mil pessoas com deficiência trabalhando. Mas lá é pouco, né? Mas lá em 2008 a gente tinha 320 mil. Todo ano aumenta um pouquinho esse número, todo ano. Então, por mais que a gente tenha só 486 mil, é um número que cresce, é uma curva de crescimento constante. Então, as empresas estão contratando, só que as pessoas chegam até as empresas, estão entrando no mercado de trabalho, só que ainda a carreira das pessoas com deficiência está estagnada. Quando a gente olha as 500 maiores empresas para se trabalhar, nem 1% dos cargos de gestores, de gerência, de liderança são ocupados por pessoas com deficiência. Então, o pessoal está entrando no mercado de trabalho, mas crescendo, se desenvolvendo bem timidamente. Obrigada, Tabata. Eli, e você? Quais são as conquistas? Assim, também um pouco pegando essa toada de representatividade. Nos últimos anos, eu particularmente observo assim, que teve avanços importantes, embora a gente ainda tenha números horríveis no Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como é. Inclusive, você é um exemplo incrível, né? Que você tem, assim, tão jovem, já tem uma jornada de sucesso, de superação, assim, como jornalista, né, com prêmios, trabalhos importantes. Conta um pouco esse cenário aí pra gente. Fabi, primeiro que a gente ainda não existe nesses espaços, né? Nós ainda somos as primeiras em tudo. Eu sou a segunda travesti da minha faculdade, que tem uma média de alunos de 15 mil pessoas, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? A segunda travesti a se formar, a primeira em jornalismo. E nós somos sempre as primeiras em uma faculdade, no estado, no país, a fazer qualquer coisa. E te digo, uma pessoa, às vezes, ocupando esse espaço, não consegue fazer muito movimento, né? Porque a gente está conseguindo ocupar novos espaços, mas com muita dificuldade, muito lentamente. A gente observou que esse ano ano passado, 2020, a gente conseguiu colocar algumas mulheres trans e homens trans como vereadores no país inteiro, mas foi uma média de 30 pessoas. Diante de todos os vereadores que existem no país, as pessoas falam, nossa, tá caminhando. Mas, gente, é um número tão pequeno, ainda são tão poucas pessoas, é uma pessoa na empresa, é uma pessoa no estado, é uma pessoa no país. E eu queria dizer para você, porque eu digo que a nossa maior luta atualmente é para ficarmos vivas, né? Porque a gente tem uma expectativa de vida de 32 anos e caindo. E como é que a gente consegue lutar se a gente não consegue nem viver? Porque a cada ano que passa, de 2019 para 2020, dobrou o número de pessoas trans mortas. Então a gente está morrendo mais. A gente está lutando para ficar vivo e conseguir lutar. Mas isso ainda não está acontecendo. Que bom que a gente está conseguindo ocupar novos espaços, mas esses espaços ainda não estão sendo suficientes para que a gente possa ficar vivas. Eu sou muito feliz por ter conseguido terminar a faculdade, porque apenas 0,02% das pessoas trans conseguem terminar o ensino superior. Então, assim, isso já é uma grande vitória para mim, conseguir terminar o ensino superior. E, principalmente, me colocar no mercado de trabalho, que durante muito tempo foi o meu maior medo, né? Mas, graças a Deus, eu estou conseguindo me colocar e ser respeitada nos espaços que eu estou. Mas ser respeitada não quer dizer que eu não sofro transfobia, em muitos momentos. Porque a gente sofre transfobia porque as pessoas são transfóbicas.
Então, não é que eu vou entrar em uma empresa e as pessoas já vão saber como me tratar. Não vão, porque elas nunca conviveram com pessoas trans. Então, assim, eu acho que a gente está no início do início. Talvez daqui a uns 10 anos eu possa falar para você, Fabi, a gente está começando agora. Começando a trabalhar, começando a estudar. Porque 92% de mulheres trans e travestis ainda estão se prostituindo. Então, o nosso lugar no mercado de trabalho ainda é um mercado de trabalho informal. Né? A gente nem começou a se colocar no mercado de trabalho formal. Talvez você está vendo aqui a ponta da ponta do iceberg que está conseguindo se colocar no mercado de trabalho para daqui a alguns anos possa abrir portas para as primeiras que realmente vão transformar o nosso país. Mas espero que a gente tenha um futuro promissor com mais pessoas trans vivas. Eu também. Ele conta pra gente que tem uma história linda também e está trabalhando numa área, uma executiva da área de RH, que tem sua própria. Então, eu acho que ela tem um olhar bastante importante, não só para a questão do racismo, mas para a questão da diversidade, da contratação de pessoas com deficiência, de trans. Conta um pouquinho aí para a gente, como é que você vê, como é que do seu lugar aí você vê essas mudanças? Sim. Gente, eu vejo de uma forma promissora, mas longe do ideal, né? A gente está numa crescente. Então, quando a gente começou com a lei de cotas para negros, onde até mesmo pessoas negras não via com bons olhos, porque parecia que era um favor, né? Então, precisou ainda desmistificar entre nós negros a questão da lei de cotas. Muita gente conseguiu ingressar na universidade, mas ainda tinha dificuldade de se manter, porque entrar na universidade não é simplesmente o boleto da universidade, é transporte, é alimentação, é livros, né? Então, muito depois da lei de cotas da universidade, é que começaram a se fazer ações afirmativas dentro das empresas, que, possibilitava que o estagiário, por exemplo, pudesse ali ter um salário digno para custear a sua vida na universidade, né? Então, entre a lei de cotas e ações afirmativas, teve aí um percentual de pessoas que não conseguiram se manter na universidade. Depois que isso aconteceu, as empresas começaram a entender que a mudança poderia ser feita no corporativo e atingir a sociedade, aí sim o cenário começou a ficar de fato favorável. E as empresas começaram a fazer portas de entrada, como programas de estágio para pessoas negras, né? Começaram ali a entender que poderiam colocar numa vaga de analista, uma vaga de assistente, pessoas negras, focar. Porque qual que é a questão? O RH ele precisa comprar essa ideia. Se ele não comprar a ideia, nada pode ser feito. E depois do RH, os gestores que vão trabalhar no dia a dia com esses novos colaboradores, eles precisam entender qual que é o papel dele. Porque se ele não entender, ele vai ser o primeiro a barrar no processo de seleção. Ele vai ser o primeiro a dizer assim, mas eu não vi brilho nos olhos. Mas eu não senti que a experiência dele pode colaborar. Mas cargos como estágio, por exemplo, não é a experiência dele que colabora, é a inexperiência dele que vai ser utilizada a favor da empresa para que ele venha aprender e se tornar um futuro ali analista, né? Então o caminho ele é outro. E a gente vê que muitas empresas hoje conseguem entender a importância de trabalhar esses cargos de entrada. E a gente tem aí o caso do Magazine Luiza, que foi super disruptivo, que entendeu que, a gente coloca esse povo para dentro com estágio. Mas e os cargos de liderança? Quando que vão ser mudados? E aí foi todo aquele burburinho de fazer o programa de trainee específico para pessoas negras.
E eu entendo que depois que as outras empresas conseguirem enxergar o resultado desse programa de trainee, elas vão conseguir fazer algo parecido. Muito legal, Amy. Obrigada. Ô, Eli, tem algum exemplo desse tipo, assim, você vê algum programa na área do mercado de trabalho propriamente dito, assim, de sensibilização, assim, para além de colocar uma plaquinha, estamos contratando isso aqui, mas internamente um amadurecimento de acolher essas pessoas e transformar esse ambiente receptivo, né, e fazer com que as pessoas entendam, não cometam gafes, né, que tem um ambiente próspero, né, saudável, assim. Você vê algum exemplo desse tipo para contar para a gente? Olha, tem alguns exemplos que em alguns momentos eles podem se encaixar no que você coloca. Em Natal, eu estou falando de Mossoró, no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste. Em Natal tem um programa que capacita mulheres trans e travestis para fazerem cortes de cabelo, maquiagem, esses serviços que, tirando a prostituição, é o segundo lugar que a gente mais se coloca no mercado de trabalho, né? Que é nos salões de beleza. E aí tem isso, que é um processo de capacitação, que eu acho muito importante, já que a gente não consegue, por muitos motivos, estar na educação, que a educação é muito violenta com a gente em muitos momentos, na escola, na universidade, esse processo de capacitação é muito importante para que a gente tenha, em algum nível, capacidade para ingressar no mercado de trabalho, que ainda são algumas colocações básicas, né? E também tem a Transempregos, que é aí de São Paulo, que ela ajuda a conectar pessoas trans com o mercado de trabalho, mas eu observando e escutando algumas meninas trans, eu acho que falta muito das empresas. As empresas querem se colocar como diversas, mas quando as pessoas trans chegam nesses espaços são avessos às pessoas trans. Não sabem receber, não sabem tratar, muitas vezes tem alguns comentários violentos e ofensivos com essas pessoas. Então, acho que falta um pouco mais do que receber ou esse programa de conectar pessoas trans com empresas. Está faltando ainda uma capacitação para que as empresas entendam como que devem receber os nossos corpos. Porque a verdade é que as pessoas não conhecem pessoas trans, né? Quantas pessoas trans vocês conhecem? São amigas, assim, de convidar para casa? Quantas? Nenhuma? Pois eu tenho duas amigas. Duas amigas? Pois é. Mas, assim, é difícil conhecer pessoas e conhecer outras pessoas trans. Para muitas das minhas amigas, eu sou a primeira pessoa trans que elas conhecem, né? Então, é muito importante, por exemplo, processos como esse aqui, ó, de estar conversando com vocês. Primeiro, porque vocês me reconhecem como mulher, né? Há 5 anos atrás, eu não imaginaria estar em um espaço como esse. Que vocês me reconhecessem como mulher para estar aqui. E outros espaços de capacitação que eu também já fui convidada, como mulher trans, como travesti. E aí as pessoas olham para mim e me veem como um corpo possível, um corpo que pode pensar, um corpo que pode trabalhar e tudo mais, né? Porque as pessoas nem olham para as pessoas trans e pensam que nós somos possíveis de trabalhar. Então, muito bom estar aqui. Acho que esse processo também de conversa da gente ajuda, sabe? É um prazer, Eli. Acho que é muito importante, muito bacana para todas nós, assim. Tabata, você tem, assim, algum exemplo de projeto, de uma empresa modelo, ou mesmo de política pública, que você fala assim, olha, isso aqui é um caminho? Eu vejo alguns direitos nossos regredindo, é muito doido, assim. Primeiro eu quero falar do que a Eli falou, como o comportamento, a questão é humana, né? É comportamento humano que exclui pessoas excluem pessoas, que coisa maluca, assim, por conta dos vieses, né? Hoje as pessoas com deficiência não morrem mais dessa forma de assassinato por raiva, por ódio, crime de ódio, né? Mas morriam na antiguidade, nascia uma criança com deficiência, davam lá para os leões comerem, atiravam do precipício. Não tem mais isso assim, mas ainda tem gente morrendo por conta de descuido da sociedade, por falta de acesso à saúde. Tem muita gente com deficiência aí que está abandonada, que está largada. Existem casas, dessas instituições onde as pessoas com deficiência, muitas estão jogadas, abandonadas, sem família. Tem uma aqui na Raposo Tavares que chama o Pequeno Cotolengo, que as pessoas estão lá,
morando lá abandonadas, a família não vai nem ver, assim. Então, existe também um descaso aí com a população com deficiência, mas essa questão da inclusão e da exclusão tem a ver com gente, somos nós, né? E quando eu falo que tem algumas coisas regredindo, sabe, Fabiola, é porque quando a gente vê a lei da educação, assim, eu acredito muito na educação. Eu estou todos os dias em empresas educando adultos para se relacionarem com pessoas diferentes deles. A gente só tem que fazer isso agora com os adultos, porque quando a gente era criança, a gente não conviveu, não teve essa convivência. Eu provoco a escola do meu filho tem 4 anos. Cadê? Tem gente negra aqui, tem gente com deficiência, tem que ter diversidade, porque eu quero que ele não cresça um adulto alienado que não sabe lidar com as diferenças das pessoas, né? Mas a gente vê a educação agora há pouco tempo, o lance das escolas especiais serem voltado, assim, e apesar de ser uma escolha colocar seu filho ou não numa escola especial, quando a escola especial é uma opção, a escola regular, quando um pai de criança com deficiência vai matricular, diz, vai naquela escola que é melhor para o seu filho, porque a escola não está preparada para incluir nem arquitetonicamente, tem as barreiras arquitetônicas, tem as barreiras comunicacionais, se tiver um surdo, que professor que sabe Libras, né? Às vezes o professor vira de costas, se a pessoa precisa ler o lábio, já não entende nada, é excluído pelos amiguinhos, sim. Tem muita gente com deficiência física que foi para a escola regular, mas que não foi para a aula de educação física, porque o professor não estava preparado para ensinar, os colegas não chamavam nunca para o time. Eu acho que a escola especial tem que ser a solução em alguns casos mínimos. Eu acho que a gente tem que forçar a escola regular, forçar essa convivência desde criança. Porque se eu convivo com quem não escuta, com quem não anda, com quem não enxerga, até quando eu, com 20 anos, sofri um acidente, talvez teria sido mais fácil, porque eu já ia conhecer gente com deficiência, que eu não conhecia, não tinha nenhum amigo com deficiência quando eu sofri um acidente. Então, te dar um exemplo de empresa que tem empresas fazendo coisas muito legais, mas não existe empresa perfeita. A capacitação, como vocês estavam falando há pouco tempo, é um caminho muito bacana para as pessoas com deficiência que entraram mais tarde na escola, porque tiveram que fazer muito tratamento médico e chegam mais tarde no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho também é etarista, às vezes não exclui nem pela deficiência, exclui pela idade. E aí a gente tem que entrar no processo seletivo e conversar com o gestor, que a pessoa começou a estudar mais tarde, então naturalmente ela vai ingressar no mercado de trabalho mais tarde. Então o ano passado a gente fez com o Mercado Livre, por exemplo, 3 programas de capacitação, 3 turmas de capacitação, onde as pessoas se capacitavam para depois entrar no mercado de trabalho. Isso em cargos de entrada. Então, eu acredito muito na capacitação e na educação. Obrigada, Tabata. Oi, me conta um pouco, assim, como é que a sua própria trajetória de superação, né? Como é que foi para você chegar onde você chegou, de ter sua própria consultoria? Conta pra gente da sua família, esse caminho. Me perdoem se eu chorar, tá, gente? Porque eu gosto muito da minha história, eu gosto muito das pessoas que passaram por ela e me auxiliaram. Eu tenho muito orgulho dela. Então, eu sempre quis fazer psicologia. Na verdade, eu pensei em fazer outros cursos, mas eu vi que realmente não era para mim. E eu decidi fazer psicologia, porque o comportamento humano sempre me fascinou muito. Sempre tive muitas dúvidas. Desde criancinha eu tinha umas dúvidas assim, que é só psicólogo mesmo que tem esses negócios. E consegui entrar. Eu tive uma bolsa de 50%, fiz 2 anos numa faculdade, mas não consegui arcar, parei 1 ano e entrei novamente, né? E sempre trabalhei com atendimento, né? Em várias empresas, vários ramos, sempre com pessoas, até que eu decidi, eu pensei, eu vou procurar estágio.
E fiquei mais de 3 anos em busca de estágio e eu não trabalhava porque eu não queria ter assim empecilho, né, de estar num emprego formal, mas também não consegui estágio por uma série de motivos e na minha época não tinha nenhuma ação afirmativa. E eu também não entendia por quê, né? Por que eu não consigo? Talvez é o inglês, talvez é o horário que eu estudava de manhã. Enfim, não consegui entrar no mercado de trabalho durante a faculdade. E saí da faculdade, eu estava grávida. E aí eu pensei, assim, durante a faculdade, assim, final da faculdade grávida, foi tudo ok, foi tudo lindo, todo mundo passando a mão na barriga, maravilhoso. Quando eu saí da faculdade, eu falei, gente, eu não vou poder trabalhar, porque eu tô grávida. E aí eu fiquei 2 semanas chorando horrores. Depois eu falei, paciência, vamos que vamos. E aí veio o meu Benjamin, que nasceu em maio e foi maravilhoso. E aí, fiquei 10 meses em casa, matutando ali como voltar para o mercado de trabalho, que eu queria na minha área, sempre quis RH. E quando foi ali em fevereiro, que ele entrou na creche, eu falei, agora vai. E aí veio a Sofia, e eu fiquei grávida da Sofia. E eu fiquei desesperadaça, eu falei, gente... 2 filhos, sem experiência, eu não vou conseguir entrar nunca no mercado de trabalho. E eu estava num processo seletivo quando eu descobri que estava grávida, né, na Entregue Afro. E agradeço muito a Deus, né, por essa empresa ter surgido. Eu já conheci a Patrícia Santos porque eu fiz um programa com ela de capacitação para outra área, que era de doces, que eu fazia doces, né, para compor minha renda. E ela falou, Amy, se a minha empresa conseguir os clientes, eu vou chamar você para trabalhar comigo. E ela sabia que eu não tinha experiência. E aí eu estava no processo com ela e minha irmã foi em casa e eu falei assim, Ariane, eu tô cheia de planos, mas eu tô grávida e eu tô no processo lá da Entregue Afro e eu não sei o que eu faço. E a minha irmã falou assim, Amy, você vai na entrevista presencial e você vai falar da seguinte forma, que você poderia estar confortável fazendo doces em casa, mas que você aceita o desafio e é isso que você quer para sua vida. E se ela não tivesse falado isso, eu não sei o que eu ia falar na entrevista, porque eu estava tão chocada de estar grávida que me fugia as palavras, me fugia tudo. Fui numa segunda-feira, dia 2 de abril, para a entrevista, cheguei lá, ela começou a falar, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer, e eu murcha. E eu falei assim, e quando que você quer que eu comece? Ela, amanhã mesmo. Eu falei, olha, eu quero isso para minha vida, é um desafio que eu quero, né? Eu poderia estar confortável fazendo meus doces, mas eu quero enfrentar esse desafio, porém eu estou grávida. E quando eu falei isso, a primeira coisa que ela falou foi, que lindo, para quando que é? E eu fiquei mais espantada ainda. Eu falei, é para outubro. Ela falou, então a gente vai aqui organizar as férias de todo mundo e em outubro você sai de licença maternidade. E mudou a minha vida, porque eu precisava de uma oportunidade para RH, que era o meu sonho, não tive como estagiar. Eu estava grávida. Em todas as outras situações, qualquer outra pessoa poderia falar que, infelizmente, então, obrigada a passar bem. Mas ela viu a minha vontade, ela viu o meu desejo, que foi além da minha experiência, que eu não tinha, e me deu essa oportunidade. Eu trabalhei por 7 meses, saí de licença maternidade por 4, voltei, fui promovida a analista, depois fui promovida a analista sênior e mudou a minha vida, né? Então, o que eu vejo e eu me percebo como não é uma dívida, mas como uma obrigação minha de devolver isso para as pessoas, de qual é o valor da oportunidade. Eu não estava pedindo para trabalhar de graça, eu não estava pedindo para ganhar 100 mil reais, eu só estava pedindo para trabalhar. E ela me deu uma oportunidade. Então, eu procuro fazer isso em todas as áreas da minha vida, e principalmente no RH, que agora eu trabalho por conta, tenho a minha consultoria,
e procuro sempre ver como eu posso dar uma oportunidade para uma pessoa que está precisando, né? E é um exemplo lindo de sororidade, né? Porque, gente, uma mulher jovem, grávida, negra, recém, né, entrando no mercado de trabalho, assim, uma empresa falar assim, vamos organizar as férias de todo mundo, para que você possa, né, passar a sua gestação e ir empregada, é um exemplo maravilhoso. Exatamente. Eli, você é editora-chefe, né, da TV a Cabo Mossoró. E você passou pelo Profissão Repórter, você foi selecionada pelo projeto Geração Futura, né? E você agora está num cargo de poder. Assim, do ponto de vista de quem está lá na mídia, né, uma editora, como é que é ocupar esse lugar? Você está abrindo mais espaço, tem mais espaço para colocar essas questões da diversidade? Conta um pouco da sua experiência do outro lado do balcão. Tá. Eu tive a oportunidade de ter experiências incríveis no trabalho. Eu acho que foi a soma de coisas que me fizeram chegar até aqui, né? Desde o canal Futura, que eu produzi alguns documentários com eles, e isso me deu a expertise agora, atualmente, estar onde eu estou, de passar pela Profissão Repórter, que foi uma experiência incrível também, que me ensinou muito. E aí, com esse currículo, chegando aqui em Mossoró, no interior do RN, que é pertinho de casa, né? Eu estava morando em São Paulo antes da pandemia, e aí, com esse currículo, cheguei aqui, fui para a TV a Cabo Mossoró, que é uma TV que eu já tinha feito meu estágio da faculdade. Eles me convidaram para ser editora-chefe daqui. Então, é ótimo, porque eu estou fazendo o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com jornalismo, que é trabalhar com edição, e estou num cargo que, se você me contasse no início da faculdade, eu jamais iria acreditar, assim, porque eu tinha muito medo do mercado de trabalho, né? Eu sinto que muitas vezes eu tive que trabalhar 2, 3 vezes mais para conseguir ocupar algum lugar, porque as pessoas não acreditavam que eu pudesse ocupar esse lugar, mas eu estou sendo muito bem acolhida, sabe? Lá dentro é uma equipe que eu já conhecia, uma equipe que já tinha um carinho muito grande por mim. Desde antes da transição, quando eu estava na faculdade, comecei a fazer meu estágio lá. Então, acho que isso foi muito importante para minha recepção. E é bom, assim, sabe, ter eu nesse cargo lá, porque é um cargo de chefia que vê o que está saindo de produção de lá e é um último olhar que filtra, sabe? Filtra como as coisas devem, muitas vezes, ser feitas e devem sair de lá. Filtra algumas coisas que não são certas, que a TV deveria ter atenção, mas que muitas vezes, por falta de experiência, por falta de conhecimento, ia passar batido, sabe? Talvez eu ainda não esteja agindo e fazendo as pessoas pensarem sobre diversidade como eu queria que elas pensassem, mas aos poucos, com o meu olhar, eu tô lá dentro, sabe? E um corpo trans, eu falo isso sempre, assim, o corpo trans, por estar vivo, ele já é muito político. E o corpo trans empregado, no lugar onde eu tô, ele gera transformações sem a gente nem falar, sabe? Só pra gente estar existindo lá dentro, as coisas já se transformam. As pessoas já começam a olhar para a minha realidade e para a realidade de outras pessoas trans de outra forma. Então, está sendo uma ótima oportunidade. Eu espero que seja assim o início lá dentro, sabe? Quero carregar outras pessoas lá para dentro no futuro. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Claro que vai. Gente, olha, a gente ainda tem mais 20 minutos aqui. Os próximos 10 minutos eu queria que a gente um pouco sonhasse, talvez reclamasse também, mas pensar assim, o que é que a gente quer, né? Assim, o que falta de política pública, o que falta de sensibilidade por parte da iniciativa privada, que ONGs, né? Por exemplo, essa questão da educação, ela certamente é central, né? Mas e aí, por exemplo, os cursos de pedagogia, é deles esse papel? De quem é esse papel? Né? De formar pessoas, educadores que possam falar em Libras, né? Que possam falar da questão da sexualidade desde cedo, falar da questão da negritude. Então, eu queria que um pouco a gente problematizasse, mas também assim, apontasse, né? Olha, eu acho que o de mais importante temos pela frente é lutar por isso, aquilo. Eu sei que a luta é enorme, leva muito mais do que 10 minutos, ainda mais dividido por 3,
mas eu acho que é importante a gente aproveitar esse espaço para colocar essas questões, né, de como a gente pode potencializar essa presença, tá bom? Quem quer falar primeiro? Olha, eu não sei, viu? É difícil focar em uma oportunidade, mas eu acho que quanto mais a gente é visto, quanto mais a gente está nos lugares, mais a nossa presença é naturalizada. Então, eu enfatizo a importância da lei de cotas, mas as empresas também precisam cuidar da carreira das pessoas com deficiência, porque é legal a gente ver um gestor com deficiência para saber, putz, eu também posso chegar lá. Porque quando a gente não se vê, a gente acha que aquele lugar não é nosso, né? Então, essa representatividade aí dentro de todas as áreas de trabalho, né? Todas, a gente se vê é muito importante para trazer essa naturalidade na convivência. A educação, ela é importante também, porque, assim, a pessoa com deficiência, ela passa por um ciclo de exclusão social e econômico também, desde que ela nasce, né? Então, a gente tem que preparar os profissionais de saúde, que são muito despreparados, gente, muito despreparados para a saúde da mulher com deficiência. Tem mulher com deficiência que não vai fazer o exame preventivo, ou porque não tem acessibilidade, ou porque falta sensibilidade da área de saúde. Tem muita criança com deficiência que nasce. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo que tem ossos de vidro, que a mãe dela, com 22 anos, quando a teve, ouviu, sua filha tem ossos de vidro e ela tem 1 ano de vida. E aí a mãe dela tinha 22 anos, eu não sabia o que fazer. Os médicos não falam, sua filha tem essa deficiência, ela vai poder brincar como qualquer criança, vai poder ir para a escola, vai poder trabalhar, só precisa desse acompanhamento, desse tratamento, desse recurso de acessibilidade e pronto. E se precisar, eu te ajudo. Até parece, né, gente? As famílias... Então, a exclusão começa lá na saúde, depois vai para a educação, né, que a gente ou é convidado a se retirar, agora não pode mais, mas será que a escola respeita as diferenças? E, por último, o mercado de trabalho, que é quem nos torna independentes, autônomos, donos dos nossos narizes, né? Então, a pessoa com deficiência tem que estar em todos os lugares, então tem que olhar para saúde, educação e trabalho. Concordo muito com a Tabata. Eu acho que a gente passa por esse círculo de exclusão também, apesar que de outra forma, exclusão desses espaços que faz com que a gente acabe não chegando em nenhum outro lugar, né? Da família, do afeto, que a gente começa a ter expulsa muito cedo de casa, tem que ir para a rua muito cedo. Mas eu falo que esse é um problema, antes de tudo, antes de ser político, do governo, da saúde, é das pessoas. Porque as pessoas são muito transfóbicas, a gente cresceu e aprendeu a ser assim. E essas pessoas começam a ocupar cargos de chefia no mercado de trabalho, cargos na política, e essas pessoas são transfóbicas e elas reproduzem isso. Então, acho que antes de tudo a gente tem que mudar a sociedade, assim, sabe? A sociedade tem que aprender, precisa respeitar a travesti também, pessoas trans também, que travesti não é brincadeira. E aí, depois disso, a gente tem que ter a atenção política mesmo, aos espaços de educação, porque a gente precisa, gente, se formar. A gente não consegue terminar o ensino médio. E aí, eu carrego muito isso comigo também, tá? Que a educação, ela transforma. Eu falo que a educação, ela transformou minha vida, eu vim de um processo de muitas dificuldades, não só por ser uma pessoa trans, mas financeiras, de onde eu vim da zona rural, né, do Ceará, e aí a educação, ela me abriu muitas portas e transformou a minha vida, e eu tenho a consciência disso, porque muitas amigas minhas que também são trans, quando tiveram o mínimo acesso à educação, também tiveram suas vidas muito transformadas, né? Então, que a gente tenha acesso à educação e que, a partir disso, a gente possa ser aceita e respeitada nos espaços de trabalho também. Porque educação, ela é um instrumento de poder, né? E quando a gente tem isso nas mãos, a gente é ouvida e é respeitada. Então, é isso. Concordando aí com a fala de Tabata. Eu vejo um futuro promissor. Como eu disse, o ideal mesmo, eu acho difícil a gente alcançar com os olhos, mas a gente está num caminho que ele enche a gente de possibilidades, de expectativas, né? Uma coisa que a Tabata falou, que é a questão da representatividade. Hoje nós temos pessoas em cargo de gestão, né, de forma sólida, pessoas negras que a gente consegue se espelhar.
Então, a minha dica sempre para as pessoas que estão começando é: foca em quem te inspira, porque hoje a gente já tem em quem nos inspirar, e tira o foco em quem te irrita, né? Então, o racismo, ele existe, né? Ele realmente, ele quer cercar a gente, mas a gente consegue pular essa cerca, se a gente realmente mirar no que a gente quer e se cercar das pessoas que podem nos ajudar, seja com uma palavra, seja com uma trajetória de inspiração, ou seja, com um empurrão, né? E também queria deixar algo aqui que eu aprendi, porque a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que estar sempre atenta aos sinais, que diz respeito a pessoas com deficiência. Eu aprendi que no recrutamento, a gente não tem que perguntar necessariamente qual é a deficiência, a gente tem que perguntar: você precisa de alguma ferramenta para exercer o seu trabalho? Isso mudou para mim, porque eu não tenho pessoas com deficiência no meu entorno, não saberia mesmo se não fosse alguém me explicando, né? Então, assim como eu aprendi, e esse é o meu papel como RH, que os RHs perguntem, né? Como eu posso abordar? Como eu posso abordar uma pessoa trans sem eu ser uma pessoa sem ser invasiva? Qual que é a pergunta que é relevante para o que ela vai exercer aqui na minha empresa? Tá? E para pessoas negras também, pessoas negras nem todas têm um letramento racial, nem todas querem falar mesmo sobre racismo, e isso deve ser respeitado. Então, acho que o que fica aqui para todos é: pergunte, tente conhecer, respeite a limitação, respeite, né? E entenda, eu não vou tratar como eu gostaria de ser tratada, porque eu não tenho essa vivência. Eu vou tratar como a pessoa gostaria de ser tratada, e para isso eu vou perguntar a ela. É isso. Obrigada, Amy. Gente, olha, a gente ainda tem mais um tempinho aqui. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas dos internautas, das pessoas. Obrigada à audiência que está aqui. Não sei quantos são, mas estou feliz, tenho certeza que são muitos e que são importantes, e que tudo que está sendo dito aqui vai ecoar de alguma forma, é aprendizado, depois vai viralizar, vai compartilhar, e são vivências muito importantes, pontos de vistas muito preciosos, né? Então, parabéns a Vagas, parabéns ao Renan, né, que teve essa iniciativa e que é super importante. Vocês acham que dá para a gente falar um pouquinho de mulher? Porque a gente falou do ponto de vista trans, do ponto de vista... É claro que é uma interseccional, mas como é que está a mulherada no mercado de trabalho? Como é que está os desafios com relação... Posso falar? Eu vou falar que até dentro do universo das pessoas com deficiência, a gente precisa trabalhar o empoderamento feminino, porque os homens ainda são mais contratados. Tem 311 mil homens com deficiência trabalhando para 175 mil mulheres. É quase metade. Então, a gente precisa mesmo falar, né, de empoderamento feminino e olhar para isso, porque as mulheres estão ficando aí para trás. Por quê, né? Porque as mulheres já ficam para trás em vários momentos. Aí, ser mulher é um marcador social importante, que a gente é calada muitas vezes, não ouvida, as nossas opiniões não são consideradas só pelo fato da gente ser mulher. Somado a deficiência, a transexualidade, a etnia, ser uma mulher negra, se for uma mulher com mais de 60 anos, lésbica, negra, a pessoa sofre vários fatores de opressão numa só. A gente também precisa falar de capacitismo, que é o fator de opressão direcionado à pessoa com deficiência, que parte da premissa de que quem não tem deficiência é capaz e quem tem deficiência é incapaz, né? E aí, como a régua das pessoas está sempre mais baixa, se a gente faz algo comum, cotidiano, como pegar o busão para ir trabalhar, a gente ganha parabéns. Eu já recebi parabéns porque eu estava no ônibus indo trabalhar. E aí eu falei, mas você também está no ônibus indo trabalhar. Ah, mas você tem deficiência. Pois é, que bom que tem acesso no ônibus, senão nem estaria aqui, né? Eu gostaria que a gente ganhasse parabéns, porque a gente é competente, porque a gente faz muito bem o que a gente faz,
Porque ganhar parabéns porque a gente anda numa calçada, mesmo ela sendo esburacada, é o ó, porque a mesma pessoa que me dá parabéns não faz o acesso naquela calçada, né? Devia ter acesso, que aí eu estaria andando em todas, só me dão parabéns porque sabem que a calçada é ruim. Então, o capacitismo, às vezes, ele é bem intencionado, né? Quando a pessoa te faz um elogio, ela tá bem intencionada, mas quando esse elogio é nossa, você é tão bonita, nem parece que tem deficiência, não é um elogio. Então, a gente tem que cuidar, e o caminho é o diálogo e a convivência, porque aí os muros vão sendo quebrados, essa parede de vidro vai sendo quebrada, né? Olhar ainda as pessoas com deficiência, e a mulher com deficiência especificamente, como coitadinho ou como super, é ruim, porque são extremos, né? E eu sei que as pessoas se aproximam das outras por semelhanças, então a gente precisa procurar semelhanças antes, e todos nós temos semelhanças. Amy, você quer falar um pouco da mulher negra, como é que é esse recorte? Sim. Na sociedade, no mercado? No mercado, principalmente, a gente ainda fica atrás de homens negros que conseguem uma ascensão maior, né? Até também por conta da maternidade. As pessoas, elas veem a maternidade como algo incapacitante. Então, números, né? Hoje, mulheres, independente da questão de raça, 50% das que voltam de licença maternidade são demitidas logo em seguida da licença, né? Então, a gente ainda enfrenta muitas barreiras. Eu me sinto privilegiada porque eu consegui fazer uma pós e no meio de uma pós eu ainda consegui engatar uma outra, né? E com 2 filhos, casada, meu marido ali me ajudando, mas muitas não conseguem porque não tem ali uma rede de apoio. Então, a gente enfrenta muita dificuldade e muitas mulheres se enveredam pelo empreendedorismo, que é legal, ok, mas nem todas têm, nem todas querem ser empreendedoras. Tem muitas que querem continuar com vínculo CLT, mas tem que ir ali para o empreendedorismo, porque senão não consegue gerar renda ou compor a renda de casa. Então, a gente enfrenta ainda muita dificuldade, precisa se falar muito disso, porque quando a gente fala da mulher, a gente tem que entender essa interseccionalidade, a gente tem que entender que tem as mulheres que ainda têm dificuldade, mas têm mais acesso, e mulheres que, por conta da cor de pele, ainda assim enfrentam mais dificuldade, a dificuldade ela dobra. Então, precisa ser conversado. Eu acho muito bonita aquela fala da Angela Davis, que ela fala assim, que numa sociedade, quando a mulher negra ascende, é porque toda a sociedade ascendeu também, né? Exatamente, porque você está mexendo na base da pirâmide, né? Primeiro vem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e depois a mulher negra, por conta desses acessos. Então, quando uma mulher negra que ascende, muda toda a sociedade, muda tudo, né? Por isso que eu incentivo um processo seletivo. Se você tem 2 pessoas que têm o conhecimento pertinente à vaga, iguais, dê a oportunidade para uma mulher negra, porque talvez uma outra pessoa ela consiga uma outra vaga em outro momento. A mulher negra tem mais dificuldade. Então, se você está na dúvida, movimenta a base da pirâmide que você só tem a ganhar. Eli, depois eu tenho que começar aqui a colocar as perguntas do pessoal, e aí você encaixa também esse momento. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá, gente, perguntas. Primeiro, Fernanda Schettini. Tabata, o Renan falou sobre capacitismo. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Sempre me gera dúvidas. Tá desligado o microfone. Ah, que bom, é a pauta que a gente estava falando agora há pouco. O capacitismo é discriminação direcionada à pessoa pela condição de pessoa com deficiência. Você subestimar ou até superestimar a pessoa por causa da deficiência. Achar que ela é incapaz, dependente, coitadinho, ou achar que ela é uma lição de vida e um exemplo de superação, que é aquele outro extremo,
que entra depois que a pessoa faz algo que você não imaginou que ela faria. Nossa, você dirige? Nossa, você engravidou? Vou dar um exemplo de capacitismo versus machismo. Quando eu estava com 9 meses de gestação, eu parei de dirigir e comecei a usar o Uber, que eu vou atender cliente, né? Então, pela empresa. Eu peguei um taxista que olhou para mim e falou assim, ele guardou minha cadeira, ele não falou nem boa tarde, ele falou assim, nossa, seu marido não devia ter deixado você sair nesse estado. Aí eu fiquei pensando, será que o estado é ser cadeirante ou estar grávida? Né? E desde quando o marido tem que deixar ou não? E desde quando ele sabe que eu sou casada? Desde quando que ele sabe que eu sou hétero? Porque eu tô grávida. Eu posso ser lésbica, eu posso ser mulher, posso ter marido. Ele não sabe nada da minha vida para vir falar alguma coisa. Então, ele foi capacitista e foi machista naquele momento. E eu tava com os hormônios a 1000. E eu falei assim, então você pode tirar minha cadeira do carro que eu vou descer? E eu não fui com ele, porque eu tava muito brava. Mas é isso, o capacitismo, ele faz com que duvidem da sua capacidade de uma mulher reproduzir. Até profissionais da saúde, né? Quando chega uma mulher que quer engravidar, que quer planejar sua família ou que já está grávida, tem profissionais da saúde que olham para o namorado, para o marido e falam assim, mas você fez isso com ela? Nossa, é uma coisa, né? Enfim, então o capacitismo é isso. Quando a gente duvida da capacidade da pessoa com deficiência ou se surpreende. Legal, Tabata, obrigada. Vamos lá, para Eli. Eli, qual a principal ação que as empresas devem tomar para incluir mais pessoas trans? Tá, eu tive o prazer de, algumas semanas atrás, ter uma mesa para conversar sobre diversidade aqui no Vagas, né? E aí eu acho que essa é uma das primeiras ações, assim. Você falar com as pessoas sobre diversidade de gênero, explicar que ela existe, o que é, como que a gente deve respeitar, tratar. E aí, depois disso, tentar fazer essas pontes, sabe? Essas pontes de conexão que a Transempregos faz, por exemplo, sabe? E a Transempregos faz parceria com muitas empresas. E tem outras empresas como Transempregos que fazem esse trabalho, que as empresas podem se conectar, né, para buscar encontrar essas pessoas trans e levar para o mercado de trabalho e ficar atento, assim, porque se 0,02% das pessoas trans conseguem terminar o ensino superior e menos de 30% conseguem terminar o ensino médio, você pode ter noção de que muitas pessoas talvez não tenham o mesmo conhecimento acadêmico que é esperado. Então, você precisa levar essas pessoas para as suas empresas e também capacitá-las. Entender que é importante ter essa diversidade na empresa e também de capacitar essas pessoas. Porque se você coloca lá na vaga de emprego, quer uma pessoa trans com experiência no exterior e que fale inglês e espanhol, amada, você não quer uma pessoa trans na sua empresa, porque isso não existe, tá? Então, ficar atenta a isso e, enfim, buscar fazer rodas como essa, né, para entender como que estão essas outras pessoas, esses outros corpos. E acho que o conhecimento, essa conexão, é tão importante para tantas pessoas, sabe? Não só para o meu corpo, mas para conhecer pessoas PCDs, para conhecer mulheres negras com histórias incríveis como as nossas e entender que nós somos capazes de fazer tudo. Ok. Renan, cadê você? 1 minuto. Tô aqui, voltei. Bom, pessoal, que lindo esse evento, eu amei mesmo. Enfim, já conhecia algumas histórias, né? Já conhecia bastante aí a Tabata, principalmente a Eli, que é minha amiga, a Fabiola também. Conheci há poucos dias a Amy, mas enfim, meninas, amei todas as histórias. Eu fiquei aqui nos bastidores porque eu queria realmente passar esse lugar de fala para vocês. Eu queria mesmo que fosse um bate-papo de mulheres, de meninas, né? Então, acho que não fazia muito sentido eu ficar no meio. E achei que ficou super legal. Parece que vocês estavam numa roda de conversa ali, tomando um chazinho e batendo aquele papo. Ficou muito gostoso. Então, Até intérprete de Libras é mulher? Sim, com certeza. Eu queria agradecer, então, a participação de todas vocês. Muito obrigado mesmo por terem topado o convite.
E agora, se possível, eu queria saber se vocês queriam deixar o contato de vocês, começando aí pela Fabíola. Fabi, quer deixar algum contato para a galera te seguir, de repente, nas redes sociais? Sim. Eu sou multitarefas, assim, sou redatora freelancer, agora trabalhando como roteirista, já fiz curadoria de eventos, muitas para várias, né, Renan? Já fui mestre de cerimônia também, e agora estou como moderadora. Então, quem quiser, fabiolaplago@gmail.com. Aí vocês podem me achar. No Facebook, Fabiola Lago também me acha fácil. Queria agradecer mais uma vez, Ana, obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui com essas mulheres incríveis. Obrigada mesmo. Maravilha. Obrigado a você, Fabi. Tabata, como é que a gente te acha? Fala um pouquinho aí, por favor. @TabataContri no Instagram. Tabata Contri em qualquer lugar, qualquer rede social é Tabata Contri. Eu gosto mais de usar o Instagram. E a Talento Incluir, que é a empresa que eu trabalho com inclusão. Sigam a Tabata, pessoal. Eli, faz o seu jabá, amiga. O meu nome é meio único, assim. Acho que se você jogar Eli Cafré, Eli com 2 L's, Cafré, Cafre, qualquer rede social, você vai me encontrar. Inclusive, o meu e-mail é esse, Eli, 2 L's, cafré@gmail.com. E lá no meu Instagram, que é eli.cafré, tem um linkzinho do meu portfólio. Então, vocês podem conhecer o meu trabalho. E lá também tem a abazinha para contato, então podem mandar e-mail, tá? Maravilha. E, Amy, fala pra gente também seus contatos. Então, como eu disse, eu trabalho na clínica e também na consultoria de RH. No meu Instagram, que eu uso muito, é psi.amyrocha. E no meu LinkedIn, Amy Rocha, tem lá os contatos da consultoria, quem quiser fazer vagas, treinamento, mas o treinamento mais voltado para psicologia mesmo. É só entrar em contato e é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Imagina, a gente que agradece. Bom, pessoal que está aí nos assistindo, a gente já vai finalizando. A gravação deste evento vai estar em breve aí no nosso YouTube do Vagas for Business. Então, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, já se inscreve, até para você receber aí as notificações. E a gente vai compartilhar também nas nossas redes sociais. Queria agradecer também o apoio aí do nosso marketing, a Isabela, o Rodrigo, a Sueli, que nos deram todo o apoio aí para que esse evento acontecesse. A nossa intérprete de Libras, a Jade, muito obrigado também. Jade sempre está com a gente aí. E mais uma vez, obrigado aí, meninas, Fabíola, Tabata, Amy e Eli. E eu queria finalizar aqui esse evento mandando um grande beijo para as mulheres que, enfim, são muito importantes na minha vida. Minha mãe, minha irmã, minhas avós, que ainda tenho o privilégio de ter as minhas 2 avós, e as minhas melhores amigas aí que estiveram no decorrer de toda a minha vida. E um beijo para todas as mulheres. Meninas, até a próxima e muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.